Mano, a torcida do Corinthians é diferenciada. Vamos dar uma olhada em alguns rivais falando dessa torcida. Agora, o que a torcida do Corinthians faz, cara? Puta que pariu, cara. Eu fiquei impressionado. Eu tava assistindo o jogo ontem, até ficou olhando pra televisão e falei assim, meu irmão, olha isso. O estádio inteiro fazendo poropopó. Não é mais a Gaviões, assim, na minha época. Foi o poropopó dando pra um lado pro outro. Não. Agora é o estádio inteiro que faz a porra do poropopó. Quando você presta atenção na expressão dos jogadores adversários, da comissão técnica adversária, você tem noção do que a gente tá falando. Pega esses detalhes. Quando a câmera mostra o banco de reservas no meio de um poropopó após o 1-0 do Corinthians, por exemplo, ou do 2-0, a reação dos jogadores de banco do time adversário não é olhar pro jogo e nem ignorar e falar, o Caldeirão, a torcida tá pulando. Não, eles começam a olhar assim para arquibancada e voltam pro campo, olha pra arquibancada, olha pro Cara, realmente, até os jogadores rivais admiram a torcida do Corinthians, né? outro. Aí o treinador tá dando orientação, de repente ele faz assim, ele olha pro estádio. Não é uma reação comum, é uma reação incomum. É do cara que tá olhando e falando assim, cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi o estádio fazer uma coreografia inteira cantando uma música que ninguém entende o que é. Mas é muito impressionante o que a torcida do Corinthians faz no estádio. Ontem, mais uma vez, eu acho que a torcida do Corinthians foi o grande trunfo do Corinthians pra... Os caras fazem o poropopó, derruba o estádio, Palmeiras, pô, pelo amor de Deus, tem que ter um grito mais colérico nessa torcida do Palmeiras. O poropopó do Corinthians é muito melhor que o Palmeiras, minha vida é você. Gente, vamos mudar a música. O time reestruturou, o time hoje tá no primeiro patamar, precisamos mudar o grito de guerra. Chega de Palmeiras, minha vida é você. Os caras no poropopó derrubando tudo, botando o Flamengo com as fraldas cheias e a gente, Palmeiras, pelo amor de Deus. Chegou a campanha de marketing nova aqui do Léo Baroni. 24 horas depois, e eu tô ainda mais irritado. Sabe por quê? Porque esse seu discurso, Abel, 24 horas depois, eu viro a chave. Eu não virei, não. Eu não virei chave nenhuma. Perder pro Corinthians da forma que foi é imperdoável. Abel Ferreira separou a torcida do Palmeiras. Criou lá, é palmeirense quem vai no Allianz Parque tirando selfie. Você separou o palmeirense, você transformou esses... Cara, não tem comparação a torcida do Corinthians com a torcida do Palmeiras, né? Nutella que vão no Allianz Parque, que hoje o Allianz Parque virou um estádio de ingresso a R$400, que o cara precisa tomar Coca-Cola no porta-copo, que nem diz meu amigo André, que não arrota mais, que não é mais o torcedor raiz. Ontem quem ganhou o título do Corinthians foi a torcida. Torcida essa desprezada por Abel, desprezada por Leila Pereira, que é um capítulo à parte aqui que nós vamos falar. Uma verdadeira vergonha. A torcida do Corinthians deu aula ontem. Jogou sinalizador, rojão, gritou, picotou o jogo, pisou em cima da bola. Isso é futebol, Leila Pereira. Isso é futebol, Anderson Barros. Isso é futebol, Abel Ferreira. Não é tênis, não. Não é ficar lançando o relógio. Não é ficar lançando ir pra Fórmula 1. Vocês acham que vocês estão na Fórmula 1? É futebol. E a torcida do Corinthians ganhou o título ontem. Porque os dirigentes apoiam, porque a nossa diretoria é patética. Vocês rasgaram a identidade da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tô irritado. A torcida do Corinthians, ela tem um papel importantíssimo, porque mesmo com 2 jogadores a menos, ela gritou do começo ao fim, acreditou, mostrando mais uma vez que é a torcida mais fiel mesmo, a torcida que joga junto. Eu costumo dizer que a torcida do Corinthians não é o 12º jogador. Ontem provou, é o 10º, é o 11º e é o 12º. Porque segurou a onda, o Corinthians só suportou a pressão do Palmeiras, que não foi lá essa pressão bem... Teve algumas chances. Porque o torcedor gritou e conseguiu motivar os jogadores. É impressionante o que a torcida do Corinthians faz em todo o jogo. Eu realmente sou fã dessa torcida, porque não vejo nenhuma torcida no Brasil com o comportamento que tem o torcedor do Corinthians. Paixão tem, amor tem pelos seus clubes, todo mundo sabe que toda torcida tem, mas da forma que o corintiano se comporta nos estádios é impressionante. A hora que o Corinthians se organizar, que nem se organizou o Flamengo. Pra mim, o Flamengo tem muito NPC. Pra mim, a maior torcida do Brasil, de torcedor, é o Corinthians. E o Flamengo, ele tem mais simpatizante. Tipo, tu não... Cara, o Corinthians organizado, com certeza, aí fica o melhor time da América do Sul, né? E um dos melhores do mundo. Não sabe o que tu é, eu sou Flamengo. Corintiano não é assim, meu. O corintiano, ele é louco. Ele é louco pelo Corinthians, a vida dele é o Corinthians. O flamenguista, cara, eu acho, vou falar bem a verdade, com todo o respeito à torcida do Flamengo. Torcida
torcida mesmo, ele deve ter o número da torcida do Inter do Grêmio, cara. Torcedor que pega junto, que é de uma organizada, que vive o clube, deve ser mais ou menos isso, cara. Sendo que até a associação do Flamengo não é tão expressiva assim. Só que daí de torcedor, que é aquele simpatizante, que é aquele cara lá, não desmerecendo também o cara que torce lá do outro estado, do norte, que às vezes o cara é sócio, o cara também consome, mas ele é simpatizante, ele não vive o dia a dia, às vezes não sabe nem onde é que é o Maracanã. Eu digo aquele cara que tá pegando junto, que tá indo pro estádio, que organiza uma caravana, que tenta ir, que acompanha o clube. O Flamengo deve ter o número de torcedor que Inter e Grêmio tem, cara. Eu amei jogar no Corinthians. Eu costumo dizer aos amigos e conhecidos, quando a gente tá falando de futebol, que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi essa decisão de vir a São Paulo e jogar no Corinthians. Minha carreira já tinha sido brilhante, exitosa, mas conhecer a torcida do Corinthians, conhecer a instituição Corinthians, ter essa responsabilidade de jogar pelo Corinthians foi realmente assim a cereja do bolo da minha carreira, e eu sou muito grato assim por tudo que eu vivi nesse pouco tempo que eu vivi de Corinthians, e eu tenho certeza que a partir daquela passagem eu pude contribuir muito para a mudança de patamar que o Corinthians teve depois quando eu parei de jogar. Mas foi maravilhoso assim esse encontro, né, com o Corinthians Clube e com a torcida do Corinthians. Corinthians, sabe por que o Corinthians? Barulho. Não, porque a torcida do Corinthians é a torcida que não para. Não é assim, sorriso dele. Pelo menos até que eu vi de enfrentar, ela não para, incentiva. Se for pra bater ou vaiar, é depois do jogo. Mas durante os 90 minutos, a torcida do Corinthians não para. Isso vou falar a verdade, tá? Tem jogador, e acontece também, não é, enfim, verdade, é minha verdade. O jogador, ele escuta o torcedor em campo, porque a gente vê muito jogador falando, a pressão, o torcedor, não sei o que, você ouve? Não, eu não ouço nada. Ouve, né? A gente tem, de repente, ou a gente tinha o controle emocional. Sim. De não deixar, né, essa pressão te afetar dentro de campo, mas você ouve. Não, sim. Cara, mas tem jogador que fica afetado por conta dessas provocações da torcida, com certeza, né? Você ouve o torcedor gritando, te xingando, te vaiando. Inclusive, falando da torcida mais difícil de enfrentar, é a torcida mais gostosa também, né? Que você quer jogar contra uma torcida como essa, né? De mostrar pra eles. Então foi bem legal. Meu sorriso já diz, né? É muito melhor. Vir jogar aqui é difícil. A torcida é diferente, o estádio, a energia que tem no estádio é diferente, a gente tem que se apropriar disso cada vez mais. Criar essa simbiose com a torcida, que ela seja cada vez mais profunda e que a gente represente cada vez mais o torcedor corintiano, que é ter garra, lutar, não desistir. São coisas que eu prego na minha vida o tempo todo, para os jogadores, para os meus filhos, na minha casa, com meus amigos. Então essa afinidade eu sempre tive com essa casa aqui, sabe? Então para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no Corinthians, muita alegria mesmo. Estou muito feliz, me sinto muito parte de tudo isso. Eu falei, eu sou um cara oriundo aqui da Zona Leste, minha vida toda é na Zona Leste. Então eu tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, de periferia, e depois, quando as coisas melhoraram, de Tatuapé. Então eu sei bastante o que é a região onde o Corinthians foi criado, eu sei da história do clube, e para mim é muito gratificante, é emocionante estar aqui. E eu confesso que no jogo do Palmeiras, quando eu entrei, o estádio daquele jeito, eu fiquei emocionado antes de começar o jogo. É muito bom estar aqui. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco da torcida do Corinthians, que realmente é uma torcida muito apaixonada, que realmente lota o estádio, canta os 90 minutos, apoia o time, não vaia o elenco. Isso é uma coisa que a maioria das torcidas do Brasil faz, se não todas, exceto a torcida do Corinthians, né? Por isso que é uma torcida diferenciada. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!